Quero cumprimentar a toda a igreja esta manhã aqui reunida, todos aqueles que nos visitam, estão aqui em cima na nave e também lá embaixo na cave. Que o Senhor possa estar com cada um. Também para quem nos acompanha lá em casa, através do YouTube, um abraço fraternal. Neste momento nós teremos a leitura bíblica feita pelo Lucas, outro Lucas, e vamos ler Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com que se compara aquele que vê em mim. Ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que não construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Esta é verdadeiramente uma história muito interessante para as crianças. Mas será que é apenas uma história para crianças? Será que ela foi primeiramente escrita para as crianças? Será que ela se refere aos ímpios, aos maus, ou àqueles milhares de pessoas que eu vi e com quem estive esta semana que não conhecem a Cristo ainda? É a essas pessoas que a parábola se refere? Não? Então a quem? Esta parábola, queridos irmãos, ela se refere inteiramente àqueles como nós que se sentam para ouvir a palavra de Deus. Ela diz respeito inteiramente a nós. Agora, o que fará a diferença? Qual é a mensagem? Qual é a lição que esta parábola nos ensina? O que é que fará a diferença entre permanecer firme e cair quando vier a tempestade? Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que há uma grande tempestade. Bem, já existe uma tempestade em curso, mas uma tempestade ainda maior que virá para além daquela que hoje nós todos enfrentamos. Qual será o fator? O que é que Jesus disse que representava esta parábola? O sábio quem era? Era aquele que ouvia e fazia o quê? Praticava. Punha em prática. Ao contrário do tolo que tinha apenas ouvido, mas não tinha posto em prática. Agora, ouvido o quê e praticado o quê? A que é que Jesus estava a falar? Do que é que Jesus estava a falar? Qual é o cerne aqui da questão? Qual é a mensagem? Eu, durante muito tempo, como pastor, tenho percebido que a guarda do sábado, que nós, adventistas do sétimo dia, pregamos, torna-se difícil de pôr em prática. Sobretudo em tempos difíceis, economicamente falando. E se estamos a falar do aspecto econômico, nós devolvermos fielmente o nosso dízimo e darmos as nossas ofertas também pode ser um grande desafio. Mas será que é disso que Jesus está a falar nesta parábola? Será? Será que é da guarda do sábado e da entrega do dízimo que ele está a falar? Bem, um professor meu dizia que um texto
fora do seu contexto, pode se tornar num grande pretexto. Por isso, mais do que nunca, nós devemos ser cristãos da Bíblia. E quando citamos a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia. Isto é quase uma redundância. Ou seja, devemos tentar perceber do que é que Jesus está a falar. E como é que nós podemos saber isso? Basta ler o que ele disse antes. Ouvir o seu discurso. Ver qual é o tema. E ele está a falar e depois ele conta esta parábola. Então o que temos a fazer é tão simples como isto. Recuar uns versículos e ver qual era a sua temática. E quando nós fazemos isto, e o Lucas leu exatamente o nosso texto de Lucas 6:46 em diante, nós poderíamos também ter lido esta parábola em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E se o fizerem, vão perceber que o contexto é o mesmo. E o contexto das palavras de Jesus, que ele refere como sendo aquelas que nós devemos pôr em prática, são as chamadas palavras do Sermão da Montanha. Quando ele falou sobre o Sermão da Montanha, ele expandiu de uma forma tremenda aquilo que é a compreensão dos nossos deveres e obrigações. Muitas vezes pensamos que, como Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, descreve o remanescente como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nós resumimos tudo a 10 mandamentos. Se eu guardar os 10 mandamentos, estou salvo. Bem, em primeiro lugar, nós não acreditamos que a salvação venha pelo facto de guardarmos os 10 mandamentos. É única e apenas pela graça de Deus. Mas o certo é que, como resultado de uma experiência salvífica com Cristo, nós iremos guardar os mandamentos de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Capítulo 14, versículo 15. Mas estes mandamentos, que são 10, precisamos de compreender que na cultura judaica 10 quer dizer o mínimo. O mínimo. Para se formar uma sinagoga eram preciso 10 judeus. Era o mínimo. Não quer dizer que se houvesse 11, 14 ou 15 não fosse melhor. E quando falamos de 10 mandamentos, estão ali um resumo daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Ele nos indica como o caminho a seguir. Mas no Sermão da Montanha, Ele expandiu muito o conceito dos 10 mandamentos. E Lucas, de alguma forma, selecionou alguns assuntos em particular. Mateus é um pouco mais descritivo e vamos a Mateus daqui a bocadinho. Mas eu gostava de referir então aqui 3 ideias e uma quarta em Mateus, mas 3 ideias fortes. Estamos no capítulo 6 de Lucas. Virem a página, voltem um bocadinho atrás e vamos encontrar uma primeira versão resumida das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os homens quando os homens vos odiarem. Do que é que Jesus está a falar? Eu gostaria de sugerir que nesta passagem as bem-aventuranças compiladas por Lucas, ele está a falar sobre uma área da nossa vida, que são as dificuldades e as tribulações. Como é que eu lido com as dificuldades? Recordo, Jesus disse, aquele que ouve e pratica é como um homem sábio. E o que Jesus está a dizer aqui é, em face das dificuldades, faz aquilo que eu te digo. Sabemos que o sol brilha sobre a manteiga e sobre o barro. O resultado é diferente, não é? Um derrete, o outro endurece. Vivemos tempos difíceis.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo ele diz, sabe que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. O que é que eu devo fazer quando as dificuldades aumentarem? Quando eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a minha renda? Quando as coisas em casa não estão bem? Quando eu estou a ter problemas em cima de problemas? Sabem, há muitas pessoas que nesses momentos tremem e são consumidos por uma grande ansiedade. Falam e pensam nos problemas. Mas Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Então, na prática, o que é ouvir e praticar as palavras de Cristo? É exercer fé. Em face dos problemas, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Podem ser problemas de saúde, podem ser problemas económicos e problemas de relacionamento. Sejam quais forem. Ouvir e praticar é exercer fé. É dizer, Senhor, eu estou a passar pela fornalha ardente, mas os 3 amigos de Daniel saíram de lá vivos e eu vou sair também. Porque eu confio em Ti. E eu não vou andar preocupado. Eu entrego a Ti em oração os meus problemas e eu confio em Ti. Tão bom. Tão difícil. Mas é isto que eu devo fazer. Eu devo controlar os meus pensamentos. Entregá-los ao Senhor. É isto que é praticar. Uma senhora foi convocada para fazer um exame de acesso a uma determinada profissão e o exame foi ao sábado. E ela, invocando a lei, foi dispensada de fazer o exame ao sábado. Mas não ganhou a simpatia dos que iriam administrar aquele exame. Alguns adventistas do 7º dia fizeram o exame ao sábado. O resultado, aqueles adventistas que fizeram o exame ao sábado passaram no exame e foram admitidos no trabalho. Aquela irmã que foi fazer no dia a seguir não passou e não teve acesso ao trabalho. Há coisas que não fazem sentido. E muitas vezes nós somos tentados a vacilar na nossa fé. Qual é a vantagem que eu tenho de ser crente? Qual é a vantagem de abdicar de trabalhos? Por causa da minha fé, se eu não tenho vantagem nenhuma. Eu estou a entregar o dízimo, eu nem sequer tenho condições para dar uma vida melhor à minha família. Se lermos o resto na sequência, primeiro diz, bem-aventurados os pobres, os que choram. E depois diz, ai dos que são ricos, ai dos que estão fartos, ai daqueles que riem agora. Pois é, para quem são os ais, Deus tem sempre a última palavra. Então, a primeira ideia forte que eu encontro neste capítulo sobre praticar aquilo que eu ouço é ter uma atitude de fé e confiança, mesmo em face das dificuldades. Mais fácil de pregar do que de viver, mas este é o caminho, não há outro. Eu sei que aqui há irmãos que estão a passar por problemas e por dificuldades. Qual é a segunda área? Depois, uns versículos à frente, é o versículo 27. Diz assim, bem, irmãos, esta área aqui é tão sensível que eu até vou ler o texto bíblico, para ninguém pensar que eu estou aqui apenas a falar. Versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai aos vossos inimigos.
Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Quem te bater numa face, dá-lhe a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que levem também a túnica. Dá o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Versículo 32. Se amais apenas os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Sabem uma coisa, irmãos? Devolver o dízimo e guardar o sábado é o mínimo. É muito mais fácil do que amar os inimigos. Do que amar aqueles que são inconvenientes. De amar aqueles que nos ferem. Mas, queridos irmãos, ouvir e pôr em prática é exatamente isto que está aqui escrito. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas qual é o resultado de não pôr em prática aquilo que o Senhor diz? Eu torno-me escravo da amargura, do ressentimento. Eu não tenho paz. Eu não estou feliz. E a única maneira de, neste mundo, vencer o mal, sabem qual é? Fazer o bem. Aqueles que nos fazem o mal. Ah, mas eles não mostram reconhecimento de eu fazer o bem. Não importa. Não muda nada. Na história do cristianismo, há uma história que me fez pensar muito. Um homem cristão estava a ser perseguido por um inimigo. E aquele homem cristão era mais atlético e mais saudável. E tinha uma grande vantagem. Eles estavam literalmente um a correr, a perseguir o outro. E o que acontece é que era uma região onde havia lagos congelados e o cristão, magrinho também, passou pelo lago, só que o outro era mais pesadão. E o gelo arrebentou e ele caiu, o perseguidor caiu, e nós, carnais, dizemos assim, bem feito. É a retribuição pela sua maldade. Mas não é assim que Cristo ensina. E aquele homem agora estava ali, a menos que alguém o salvasse, ele estava perdido. E sabem o que é que aconteceu? Ele começou a gritar por socorro. Só havia uma pessoa por perto. Sabem quem era? Era o cristão. E agora, na nossa mente muito carnal, nós dizemos assim, bem, grande oportunidade para eu ainda correr mais e pôr-me aqui a léguas. Quanto mais longe, melhor. Não, aquele era um cristão a sério. Quem é o meu próximo? Perguntou o doutor da lei. Quem é o meu próximo? Já leram lá? O que é que o livro de Já das Nações... A pergunta ficou respondida para sempre. O meu próximo é aquele que precisa de mim. Não importa a raça, não importa a simpatia, a beleza, a idade, a altura. É aquele que precisa de mim. E o cristão agora tinha o próximo dele lá dentro da água. E ele foi lá e salvou. E nós, que estamos acostumados a ver filmes de Hollywood, gostamos daqueles finais felizes, abraçaram-se com muitas lágrimas, e aquele perseguidor até se tornou cristão. Não, não foi nada disso que aconteceu. Sabem o que aconteceu? Aproveitou a oportunidade para prender o cristão. E levou. E aquele cristão foi condenado à morte e morreu. Então a gente fica a pensar assim, mas que tolice! Era só escapar. Queridos, quando somos cristãos, as circunstâncias não determinam aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós somos, somos em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não há nada que mude isso. E o Espírito de Cristo em nós transforma-nos. E nós dizemos como Jesus, quando nos fazem mal, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Ou como Estevão, por favor, Deus, não lhes imputes este pecado. Ele estava a levar pedrada. Os irmãos estão a perceber o que é que Jesus disse? Vocês dizem que eu sou Senhor, eu vosso Senhor, pois é, mas vocês não fazem o que eu vos digo. E se eu não fizer aquilo, irmãos, eu tinha aqui a meditação e esqueci-me de trazer. O livro das meditações matinais deste ano, dia 20 de fevereiro. Leiam o que está escrito lá. Um pecador, irmãos, muitos pecadores que há por aí, a fazer muitas asneiras, há mais esperança para eles do que para nós. Porque se eles se arrependerem, eles vão ser salvos. Mas nós, os que ouvirmos a palavra de Deus, o que estamos aqui todos os sábados, cantando hinos, orando, se nós não pusermos em prática aquilo que Jesus disse, nós vamos nos perder, irmãos. Isto é um assunto de vida ou de morte. Percebem? É sério isto. Se alguém nos faz mal, nós temos que continuar a ser nós próprios, a bendizer, a fazer o bem. Um homem que eu admiro muito e que já morreu e escreveu um livro, o título do livro foi I Will Die Free. Era um cubano, ele foi colocado na prisão, acusado falsamente, era um cristão, ancião de igreja, acusado falsamente, durante 29 anos ele esteve preso. A história dele é esta. Ele foi traído pela mulher, e ele foi torturado de todas as maneiras que possam imaginar. Os homens que entravam na prisão não resistiam 1/5 do que ele suportou. Como é que ele suportou? Poder de Deus e o coração dele sempre limpo. Porque desde o primeiro momento ele perdoou aqueles que faziam-lhe mal. Aqueles que praticam as minhas palavras são como aquele que constrói sobre a rocha, e não é fácil. A rocha é dura, mas é aquilo que nos poderá dar segurança quando a tempestade vem. A grande questão aqui é esta. Quando eu assumo uma atitude ressentida ou amargurada, ou quando eu até penso em me vingar, e passo não apenas uma atitude passiva, mas uma atitude ativa, e faço alguma coisa para denegrir a imagem, a reputação, ou alguma coisa contra aqueles que me fazem mal, sabem o que é que se passa aqui? Eu estou a tomar o lugar de Deus. Porque, o que é que a Bíblia diz? Minha é a vingança. Portanto, se eu me vingo, eu estou-me a colocar no lugar de quem? De Deus. O que é que Satanás disse a Eva? Olha, faz o que eu te estou a dizer aqui, tu vais ser como quem? Estão a ver a subtileza da tentação? Quando eu me proponho a fazer justiça com as minhas mãos, eu estou a tomar o lugar de Deus. O meu nome quer dizer Deus é a minha justiça. Oxalá que fosse esse o mote de todos nós aqui. Há uma situação em que eu estou a ser maltratado, Deus é a minha justiça. Deus vai por isso. Deus escreve direito por linhas tortas. Acreditamos nós? Conseguimos nós exercer bondade, amor, carinho para quem nos dá o contrário disso tudo? Isto é praticar aquilo que nós ouvimos. E uma terceira área, tem que ser aqui um bocadinho mais rápido. Só continuando aqui, depois ele vai dizer assim, não julgueis e não sereis, versículo 37, não condeneis e não sereis condenados. Para resumir esta terceira área importante, a primeira, o que é que eu faço quando eu estou em dificuldades? Segundo, como é que eu lido com aqueles que me tratam mal? Em terceiro lugar, julgar. E já agora, versículo 45, o homem bom do seu coração tira o bem.
O homem mau tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio. Quais são as minhas palavras? Como é que do que é que eu falo? O que é julgar? Sabem, quando lá em casa alguma coisa não corre tão bem, que tipo de atitude eu tenho? Atitude crítica? Uma atitude julgadora? O que é julgar? Quando eu começo a criticar o outro, colocando-me acima dele. Imaginem que a minha esposa atrasa-se. Eu gosto de ser pontual. E se eu começo a criticá-la, rotulá-la, a julgá-la por causa deste ato que ela fez mal, na prática o que é que eu estou a fazer? Eu estou-me a colocar acima dela. Aquilo que nós chamamos de moralizar. Percebem? E quem entre vós está sem pecado? Disse Jesus. Percebem? Como lidamos nós com as dificuldades, às vezes das pessoas que vivem connosco, de quem mais gostamos? Temos a tendência de sermos críticos? Temos a tendência de sermos julgadores? Será que não somos assim um bocadinho farisaicos? Nós que aprendemos coisas tão boas na palavra de Deus, quando encontramos pessoas que não fazem aquilo que nós decidimos fazer, como é que agimos com essas pessoas? Eu penso que pôr em prática as palavras de Jesus é exatamente demonstrar paciência, bondade, mansidão com todos. Pôr em prática é ter uma atitude de tolerância, de mansidão, de bondade. Mas eu não resisto a ir a uma quarta área daquilo que eu considero pôr em prática as palavras que Jesus expôs no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 8. Lucas não menciona esta parte, mas eu acho que ela é extremamente importante, por isso recuo a Mateus. Quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E mais à frente, no versículo 27, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Queridos, pureza sexual. Vivemos num tempo de uma imoralidade semelhante àquela que houve no tempo de Sodoma e Gomorra. Pôr em prática os ensinos de Jesus é sermos puros e limpos de coração nos nossos pensamentos. A pornografia é uma coisa tremenda na sociedade. 1/3 de todo o conteúdo que há na internet é pornográfico. Como fazemos nós, como homens e mulheres cristãos, em relação a todo este lixo que há aí fora? O que fazemos nós? Com pessoas que nem sempre estão sempre bem vestidas e que são altamente provocadoras. Teríamos feito um acordo com os nossos olhos, um pacto como fez Jó, que não colocaria os seus olhos noutra mulher que não fosse a sua própria mulher. Esta é uma área importantíssima da vida também. E por meio desta impureza sexual que existe hoje, muitos casamentos estão a ruir. E aqui fica um apelo muito sério em relação a pôr em prática as palavras de Jesus. Jesus quer que nós tenhamos padrões elevados. Veio a tempestade e os discípulos caíram. Caíram porque eles ouviram e não praticaram. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia. Eles puderam reerguer-se depois de uma queda. Agora, o que fazer? Eu estou perto do tempo do fim. Talvez algumas destas 4 áreas dizem respeito aos que estamos aqui.
Talvez alguém dirá, pastor, eu bem gostaria, mas eu não tenho conseguido ser muito correto nos meus pensamentos, atitudes, posturas, em face das tentações, dos problemas. Deixem-me vos dizer uma coisa. Eu vim da Ásia esta semana e estive num país budista e vi muitos monges vestidos de cor de laranja e tive a curiosidade de perguntar sobre o estilo de vida dos monges. E eu fiquei admiradíssimo como eles têm tanta coisa em comum conosco. Inclusivamente para aqueles que estão familiarizados com os conselhos da irmã White sobre alimentação, os monges só tomam 2 refeições por dia. Incrível. Sabem, todo este discurso, tudo o que eu disse aqui, um monge budista poderia estar a dizer exatamente a mesma coisa, sem pôr nem tirar. Ele defende a pureza sexual, ele defende a atitude correta contra os inimigos, ele defende a pureza na nossa linguagem e a resiliência em face dos problemas. Qual é a diferença? O que é que faz de nós uma igreja cristã e não uma igreja budista ou hinduísta ou outra coisa qualquer? É que quando eu reconheço que eu tenho problemas nestas 4 áreas que são tão difíceis e que Jesus tocou ali no Sermão da Montanha, eu só tenho uma solução. Sabem qual é, irmãos? É reconhecer que eu sou um grande pecador. E não o santo que eu pensava que eu era. E cair aos pés de Jesus e dizer como Pedro, salva-me que eu pereço. Eu estou a ponto de perder a vida eterna, Senhor. E eu quero me salvar. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se nós olharmos no capítulo 6, neste mesmo capítulo 6, vamos encontrar no versículo 12 e 13, Jesus a ir ao monte e a passar uma noite inteira em oração, antes de escolher os 12. Talvez aqui está a chave. Eu preciso de levar a sério a minha vida e a minha condição espiritual. A minha justiça própria são trapos de imundícia. E eu preciso de cair aos pés de Cristo e dizer, tem misericórdia, Senhor. E lutar com Deus, como Jacó lutou. Um homem estava sem buzina, foi a uma oficina, a oficina estava fechada e tinha uma grande placa lá e dizia assim, se quiser ser atendido, buzina. Este é o meu problema. E eu estou a pregar sobre uma alta conduta e nós não conseguimos. Só Jesus o pode fazer. Por isso, Jesus disse, aliás, Jeremias, inspirado por Deus, buscar-me-eis, me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração, sem reservas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu tive uma reunião ontem com os meus irmãos anciãos e prometi que lhes contar um pequenino episódio da minha vida. Uma grande lição e que tem sido um paradigma para mim. Eu era estudante na Inglaterra e tinha uma necessidade de ganhar dinheiro para pagar os estudos e havia uma oportunidade de ir colportar na Suécia. Eu já tinha muita experiência de colportagem no Brasil. Tinha começado a trabalhar a vender livros adventistas desde os meus 12 anos, porque meu pai era colportor. Então, quando eu fui para a Suécia, o responsável chamava-se Martin Vukmanich. Ele sabia do meu currículo e ele disse, Daniel, você tem experiência, vai trabalhar com este jovem aqui. E eu disse, quem é esse jovem? Ele disse, é um jovem que não tem experiência nenhuma, como você tem experiência, você vai ajudá-lo. E o bom do Daniel, a pensar nos seus próprios interesses, disse, não, eu preferia ir com este rapaz aqui, que é meu colega de turma e que já tem experiência. Porquê? Porque assim eu não tenho trabalho e é só ganhar, só ganhar, só ganhar. E o Martin disse, não, você vai com aquele. E eu disse, não, eu vou com este. E ele, vai com este. Não, vai com este. Mas eu ganhei.
É tão bom quando a gente ganha. E ele disse, pronto, você quer ir com esse? Vai com esse. Chamava-se John, era um africano, do Ghana. Nós fomos juntos, éramos colegas de turma, éramos amigos. Começamos a trabalhar, as coisas estavam a ir bem no início e depois começaram a correr mal. Sobretudo para o meu colega, porque a moto já variou e não sei o quê, ele começou a ficar aborrecido, instabilizado. E nós fomos para uma região onde não era tão fácil trabalhar. Se eu tenho aceito aquilo que o meu chefe me queria dar, eu ia para uma região muito melhor. Mas pronto, eu quis ir com aquilo, fui para... Pronto, tudo bem. Deus não força. Queres ir? Vai, pronto, tudo bem. A coisa ficou tão feia e eu vou encurtar a história. Ele era baixinho, era menor que eu. Nós só não entramos ao murro porque faltou ali uma coisinha. E depois tivemos a inteligência e o bom senso de dizer assim, a partir de agora já não falamos um com o outro. Fica cada um no seu lado e não falamos. Nem oramos juntos. Vejam ao ponto que aquilo chegou. Quando chegamos ao colégio, fizemos as pazes, pedimos perdão, voltamos a ser amigos. Mas houve ali um momento de uma tensão brutal, brutal. Não me lembro de ter ficado tão zangado na minha vida com aquele João. Ou Joãozinho. Bem, volto novamente à Suécia. E eu lembrava-me do que tinha acontecido 2 anos antes. E eu disse, ó Senhor, que grande asneira eu fiz. Exigir que a minha vontade fosse feita. Senhor, seja feita a tua vontade. Não vou pedir nada. Eles mandam para onde eles quiserem e põe-me a trabalhar com quem eles quiserem. Não há problema. É a minha decisão. Quando eu chego lá aos escritórios, o Martin Vugmanich diz-me assim, Daniel, com quem você quer ir trabalhar desta vez? Você escolhe. Oh, milagre. Sério? Sim, você escolhe. Então você vai trabalhar com este aqui. Stephen Oduro-Bimpe. Ainda me lembro do nome dele. Isto foi há mais de 30 anos. E eu perguntei, quem é o Steve Oduro-Bimpe? Bem, em primeiro lugar, também veio do Ghana. E eu disse, ai, a minha experiência com os de Ghana não foi grandes coisas. Tem experiência? Não. Nunca colportou na vida dele. Nós trabalhávamos de motorizada. E eu perguntei, Steve, tu sabes andar de moto? Ele disse, o meu irmão estava a ver se me ensinava a andar de bicicleta. Oh, amigo, temos aqui um problema. Acho que é melhor falar com o Martin. Não, mas... agora é melhor continuar. Muito bem, Martin, qual é o território? Lindesberry. Eu saí dali a correr. O que dava ali para vender coisas era com agricultores. Eu fui logo a uma livraria, existiam uns mapas militares, eu compro um mapa, começo a olhar, aquela terra só tinha floresta, não tinha fazendas, não tinha agricultores. E eu disse, isto é a vingança do Martin Vugmanich. Estou tramado. Mas o que é que eu faço? Agora eu fiz um pacto com Deus. O que é que eu faço? Olha, vou até o fim com isto. Seja o que for, seja o que Deus quiser, vou até o fim com isto. Fomos comboio e eu comecei a conversar com o Steven. Steven, sabes para onde vais? Comecei-lhe a explicar as coisas. Um rapaz extremamente humilde. Tudo o que eu lhe dizia, ele fazia. O problema foi quando chegou a moto. Eu disse-lhe assim, olha, agora, isto aqui é o acelerador. Muito devagarinho, está bem? Vai devagarinho. Vai pondo assim os pés assim, aquilo eles chamavam de moped. Eram umas motos assim, com os pés. Bem, o bom do Steven, mal sentou-se em cima, acelerou aquilo até o limite e zumba. 100 metros estava no chão. Debaixo da moto e ainda a acelerar. E eu disse, isto vai ser um desastre. Vamos parar os dois ao hospital. O Steven era um rapaz inteligente, nunca tinha saído da aldeia dele.
mas era inteligente, humilde, um rapaz excelente. Até hoje, quando eu encontro alguém de Gana, eu pergunto sempre, porque eu gostava de me encontrar outra vez com este rapaz. Perdi contacto com ele. Pouco a pouco, ele aprendeu o que tinha que fazer e Deus o abençoou. Para resumir a história, irmãos, em toda a Suécia, o campo estava batido. As pessoas já sabiam, era mais um colportor, aqueles rapazes, estudantes e não sei o quê. Ali era uma fazenda depois de andar 5 quilómetros. Mas ninguém ia para aquele território. Porquê? Porque tinha muita floresta. Todos os que tinham sido enviados para lá recusaram. E nós íamos para lá. E agora tínhamos um campo virgem. Tínhamos que andar muito, viajar muito. Mas todas as casas quase que nós batíamos, nós vendíamos. E no final das férias, em 120 estudantes, o Steve, sem experiência nenhuma, foi o 7º que mais vendeu. E eu fui o que mais vendi em 120. Não é para minha glória. É só para dizer que os planos que eu tenho para vós são planos de paz, para vos dar aquilo que vocês querem. A gente tenta fazer as coisas à nossa maneira, dá asneira. Mas se eu ouço e ponho em prática aquilo que o Senhor diz, dá resultados. Queridos irmãos, Jesus disse, sem mim nada podeis, mas se nós escolhermos o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Será que esta manhã não é a altura de nós dizermos, Senhor, eu não quero ser apenas um ouvinte, eu quero ser um praticante? Será que hoje não é a altura de dizer, Senhor, eu compreendo que eu sou um laodiceano. Eu durante muito tempo tenho professado, tenho assumido que sou cristão, mas há coisas na minha vida que não estão bem. Há coisas que eu não ponho em prática. Há coisas que eu ando a dizer que faço, mas não faço. Será que hoje há alguém que quer sair daqui em paz, reconciliado com Deus, ao se humilhar diante de Deus? Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se o meu coração tem andado duro, tem sido lento na compreensão e na aplicação da palavra do Senhor, eu gostava de convidar os meus irmãos para cairmos aos pés de Cristo, da cruz de Cristo. E numa oração simples dizer, Senhor, salva-me que pereço. Será que é isto o vosso desejo também? Queremos praticar, queremos levar a sério isto daquilo que Jesus nos disse? Então, ajoelhem-se comigo. Querido Pai, querido Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito, o Espírito Santo, Senhor, aquele que dá testemunho da verdade, aquele que nos pode unicamente convencer da verdade, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queremos te pedir que esse Espírito Santo, o Espírito de verdade, venha ser derramado sobre a minha igreja hoje, ó Pai. Sobre cada um dos teus filhinhos que estão aqui. Porque nós somos duros, Pai. Nosso coração é duro. Nós temos procrastinado durante muito tempo a nossa entrega completa a Ti. E por causa disso a nossa vida é confusa, é difícil, é sofrida. Mas, ó Pai, nós queremos nos entregar, nós acreditamos nas Tuas promessas. Acreditamos que todo aquele que vem a Ti não é lançado fora,
E tu és capaz de fazer de cada um de nós um verdadeiro filho de Deus. Por isso, humildemente, ajoelhamos-nos, confessamos a nossa dureza de coração. Confessamos a nossa relutância em pôr na prática aquilo que a tua palavra diz. Confessamos o nosso coração amargurado, melancólico, rancoroso, a nossa impureza mental. Confessamos as nossas palavras duras e inadequadas. Confessamos a nossa falta de fé quando as coisas correm mal. E, ó Pai, nós hoje aqui nos prostramos diante de Ti, te pedindo, Senhor Deus, que nos aceites, que nos perdoes e que nos unjas com o Teu Espírito para que possamos levantar-nos dos nossos joelhos como novas criaturas, para andar contigo como Enoque andou e para estarmos preparados para a grande tempestade que vem sobre a terra. Nós te suplicamos e oramos no nome de Jesus. Amém.